sábado. Estão ouvindo? Som, estão ouvindo bem? Muito bem, sejam bem-vindos à Casa de Deus. Para você também que nos assiste via internet, aproveite o programa. Deus nos proporcionou hoje um dia maravilhoso aqui em Curitiba, dia de sol. O curitibano fica feliz quando isso acontece, né? Aproveitar hoje à tarde, passear nos parques, né? Vamos aproveitar esse dia maravilhoso para curtir junto com a família. Seja muito bem-vindo, se sinta à vontade hoje na Casa de Deus, que você possa se sentir abraçado aqui, você também que nos visita. Um abraço da Igreja do Boqueirão e aproveitem o programa. Vamos louvar a Deus nessa manhã. Amém? Coloque-se em pé e vamos adorar o nosso Deus cantando Santo, Santo, Santo. Vamos fechar os nossos olhos para ter uma oração. Pai querido, grandioso Deus que habita as alturas dos céus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu nessa manhã de vida, podermos estar aqui em Sua Santa Casa, prestando esses momentos de louvores a Ti, Pai. Que o Senhor possa alcançar todos os Teus filhos que não tiveram condições de estar aqui nessa manhã. Por favor, Pai, atenda essas pessoas, que eles possam se sentir abraçados por Ti nessa manhã e que tenham o desejo colocado pelo Seu Santo Espírito de vir e Te adorar. Entregamos essa programação toda em Tuas mãos, que seja feita conforme a Tua vontade e não a nossa, Pai. Que Seu Santo Espírito possa pairar no ar e as pessoas possam se sentir próximas de Ti, ter um encontro contigo nessa manhã. Em nome de Cristo Jesus, que nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Bom dia. Eu tô vestida assim porque eu sou uma princesa, quer dizer, princesa não, rainha. Eu sou a rainha de Sabá. Sabá, para quem não sabe, fica na África. E eu vim aqui para contar uma história para vocês que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Comigo e com um rei chamado Salomão. Um dia, estava eu em meu castelo, quando ficava ouvindo todos os servos conversando sobre um rei muito inteligente. Esse rei se chamava Salomão.
Eu fiquei muito curiosa para saber se ele era inteligente mesmo. Então, como eu sou muito rápida, eu peguei minhas coisas, peguei presentes para o rei e peguei minha caravana com os camelos e fui para a cidade de Jerusalém. Nesses presentes estavam velas, estavam coisas de ouro, joias preciosas e também mantos de ouro. Tudo isso era para o rei Salomão, né? Quando eu cheguei lá, eu vi toda aquela grandiosidade. O templo era maravilhoso. O castelo, então, nossa, era muito bom. Dentro do templo existiam candelabros, tudo de ouro. Os sacerdotes lendo a lei. E outras coisas também. Quando eu cheguei no palácio, eu entrei e o rei Salomão estava me esperando no trono. Aquele trono era maravilhoso. Ele era de puro ouro e marfim. Lá estava ele sentado. Quando ele me viu, me deu um abraço e me perguntou o que eu havia fazer ali. Eu fiz um enigma de primeira coisa que eu cheguei. Eu perguntei sobre estrelas, animais, o mar, sobre o corpo humano, e ele respondeu tudo corretamente. Então, estava encerrada. Minha conclusão, que o rei era muito sábio, estava certa. Ele era a coisa mais inteligente, o ser mais inteligente que eu já tinha visto. Mas na hora de se alimentar também, era cheio de especiarias. Comidas maravilhosas, de todos os tipos, menos as carnes impuras que Deus tinha pedido para não comê-las. Depois, eu percebi mesmo, e eu comecei a perceber que ele era o rei, mas a sabedoria não vinha dele, vinha de Deus. Vamos fazer uma oração agora, para a gente poder perceber que é o Senhor Jesus que nos dá sabedoria? Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por mais dia de vida, Senhor. Senhor, esteja conosco e que nenhum mal nos aconteça. Nos dê sabedoria para que possamos ser iguais a Salomão. Em nome de Jesus, amém. Alô. Amém? Estou aqui no piano, ó. Você está bem nessa manhã? Você está feliz nesse sábado maravilhoso? Eu acredito que você veio à igreja hoje. Só de você vir à igreja hoje já é um motivo para agradecer a Deus, né? Tem muita gente que gostaria de estar aqui nessa manhã, mas não pode estar, infelizmente. Mas então, vamos agradecer a Deus por esse sábado maravilhoso, pelas bênçãos que Ele derrama sobre a nossa vida. E mesmo que
às vezes você possa estar triste por causa de alguma coisa, tenha certeza que Deus vai atender o seu pedido, o desejo do seu coração, de acordo com a vontade dEle. Vou te convidar a louvar agora, com o coração agradecido, cantando essa canção que a gente ensinou alguns sábados atrás já, a canção Graças Dou. Vamos louvar, coloca a letra na tela pra gente. Eu vou pedir para vocês se colocar em pé mais uma vez. Quando a gente se coloca em pé, a gente canta melhor, a voz sai mais forte e a gente louva melhor. Vamos louvar? Graças Dou. Glória a Deus, aqui diante de Ti, aqui diante de Ti, eu tenho tanto pra Te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Oração. Encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar
Filipenses, no capítulo 4, verso 13, encontra-se assim: tudo posso naquele que me fortalece. Você confia nisso? Então, se confia, e se puder, prostre-se comigo de joelhos diante de Deus. Grande e poderoso Deus e bom Pai que estás nos céus, na Tua presença nos prostramos e nos ajoelhamos para Te dizer muito obrigado, Senhor, por tantas e inúmeras bênçãos que o Senhor tem produzido em nosso meio. Para Te dizer, Senhor, só o Senhor é digno de honra, só o Senhor é digno de glória, só o Senhor é digno de louvor. Também, bondoso Deus, diante da Tua presença agora, nós colocamos, Senhor, as nossas angústias, colocamos as nossas dificuldades. Se há alguém aqui que está doente, restabeleça-o, Senhor. Se há alguém aqui que está, bondoso Deus, com dificuldades, Pai querido, não tem um emprego, abre-lhe as portas, Pai querido, para que ele possa levar para a sua casa o sustento necessário. Ó Deus de misericórdia, se alguém está aqui aflito, angustiado, o coração está oprimido, apertado, alivia-o, Senhor. Se alguém aqui está entristecido pelo luto e pela dor, consola, Pai querido, e conforta-nos, Senhor, com a certeza e a segurança de que em breve Jesus vai voltar a este mundo. Misericordioso Deus, logo mais também abriremos a Tua palavra para o estudo. Concede-nos, Senhor, o Espírito Santo. Ilumina, Senhor, as nossas mentes, para que possamos compreender todas as palavras que serão aqui proferidas. Nós Te rogamos, Senhor, uma bênção também especial sobre aqueles que estão nos visitando nesta manhã. Esteja com cada um neste dia. Nos dê, Senhor, a certeza da Tua companhia. Por Jesus. Amém. We will. Louvai, louvai, ao grande Deus louvai, ao Deus de Abraão louvai, supremo Criador, eterno Deus bondoso Pai, e nosso Rei Senhor.
Amém. Amém? Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Deixa eu tentar me achar aqui nesse monte de... Aqui. Eu preferia, se não fosse muito ruim, que alguém colocasse o púlpito embaixo. Eu preferia embaixo. Pode ser? Aham. Aí eu tenho mais movimento, né? Muito bem. Pensemos no apóstolo João. Diante da visão maravilhosa que ele teve de Apocalipse, naquele lugar em que ele estava preso sozinho, e que ele olha aquela paisagem e diz: o mar não mais existe. Um dia, muito em breve, não haverá mais separação entre aqueles que nós amamos. Um dia, muito em breve, aquilo que nos separa das pessoas que gostamos, das pessoas que amamos, da felicidade, da alegria, vai ter fim. Esse dia que o mar nos separa terminará. João estava ali preso e Deus deu a ele a promessa do seu retorno. Nesta manhã, o Senhor renova esta promessa a mim e a você, dizendo que a despeito dos problemas, breve Ele voltará. E com este pensamento eu quero que você feche os olhos. Nós vamos pedir para que o Espírito Santo nos dê a mensagem nesta manhã. Feche os seus olhos como está. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Senhor, porque nesta manhã nós estamos em sua casa de adoração. E temos a certeza que os seus anjos se fazem presente e que o Espírito Santo está aqui conosco. Senhor Deus, por favor, ajuda-nos, ó Pai, a compreendermos as suas palavras para nós. E que essas palavras não fiquem apenas ali guardadas em nosso coração, mas que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Por favor, ó Pai, prepara-nos, ó Deus, para a sua volta. Em nome de Jesus. Amém. Abram a Bíblia em Apocalipse. Capítulo 2, verso 11. Apocalipse capítulo 2, verso 11. É o meu verso preferido na Bíblia. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, o quê? Igreja do Boqueirão, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a vocês, a mim, nesta manhã. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano. Mas é bonito o verso, então, né? Vamos lá de novo. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano. Amém. O vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. A esta animosa promessa nós podemos acrescentar Apocalipse 2, verso 10, que está acima e diz: não temas coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, mas, sê fiel até a morte, dar-te-ei. Que palavras animosas a João. Imagina só como essas palavras foram confortantes a João, que viveu num tempo sangrento da história da igreja. A todos aqueles que depois de João, que depois que ele registrou, leram estas palavras e passaram pelo momento triste de escuridão da igreja, em que houve perseguição, todos esses cristãos leram estas palavras e ouviram o Senhor Jesus Cristo dizer: o que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Pense em João ao ouvir essas palavras. No caso de João, elas não poderiam ter maior e melhor significado. João ali preso naquela ilha, ainda lamentava as tristes mortes dos seus amigos de missão. É bem provável que ele soubera que Tiago tinha sido apedrejado,
por ordem do rei Herodes, no ano 44 depois de Cristo. E depois ainda tinham lhe batido com paus até a morte. Sobre André, João também sabia que tinha sido crucificado na África. Marcos, pisoteado e arrastado pela multidão. Mateus, esfaqueado na Etiópia. Simão, martirizado pelo imperador Trajano. Felipe, enforcado. Tomé, morto na Índia. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Lucas, também enforcado. Paulo, decapitado. Estevão, apedrejado. Os poderes dos homens e dos infernos torturaram e martirizaram um após outro, mas eles o venceram e acreditaram que aquele que vencer, de modo algum sofrerá o dano? Imagina para Pedro, para João, ali naquele momento, escutando isso, ouvindo do próprio Cristo dizendo assim: olha, querido, eu sei que você sofre e lamenta pela morte dos seus amigos, mas escuta, eles venceram, e aquele que vence não sofrerá o dano da segunda morte. Imagina para os outros cristãos que viveram aquele momento sangrento em que as pessoas eram mortas de forma cruéis, de todos os modos. Vocês sabem que o imperador Cláudio, casado com Messalina, imperador romano Cláudio, ele era muito querido pela multidão, pelos romanos. Os romanos gostavam de Cláudio, apesar do império estar em fracasso. Naquele momento, vivia um momento de declínio, a questão da política, a questão da economia romana, mas mesmo assim Cláudio era amado e adorado. O livro Messalina, que leva o nome do título da imperatriz, conta essa história. E sabe por quê que ele era amado? Porque ele oferecia espetáculos onde os cristãos eram mortos para que as pessoas assistissem. Então, apesar de não ter comida, apesar do país ir mal, apesar de não ter dinheiro, o fato dele levar todo mundo para o Coliseu, para que as pessoas vissem os cristãos serem mortos, era o suficiente para que ele fosse amado pela multidão. Cada cristão que era colocado naquela arena, ouvia a voz sendo repetida por João: o que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. No livro Grande Conflito, Ellen White diz na página 40, de seu sofrimento, muitas vezes se fazia principal diversão nas festas públicas. Vastas multidões se reuniam para observar o espetáculo e saudavam as aflições de sua agonia com riso e aplauso. Cristo Jesus está olhando para essas pessoas e dizendo: queridos, é só um pouco. Breve eu retornarei. Imagine para os cristãos primitivos que estavam sofrendo um dos períodos mais sangrentos da história da igreja. Para aqueles que o mar de sangue tinha invadido a praia da esperança, essas palavras soaram como motivação. Não importava se seus corpos fossem dilacerados, não importava se eles fossem queimados em fogueiras, não importava se os filhos fossem estraçalhados, não importava o clamor e o rude das feras diante deles. A promessa de que eles não sofreriam a segunda morte era suficiente para que eles se mantessem firmes diante de Deus. Era impulso derradeiro para negarem a si mesmo e continuarem fiéis até a morte. O que vencer, obrigada, não sofrerá o dano da segunda morte. Lembra de Timóteo? Lembram da história de Timóteo? Estudamos na lição há pouco tempo. Timóteo conhece Paulo. Timóteo conhece Paulo. E de maneira que o jovem Timóteo conhece Paulo? Paulo estava pregando em Listra. Aceitaram a mensagem de Paulo em Listra? A maioria? O que aconteceu com Paulo? Apanhou. Foi arrastado para fora da cidade. Se ser arrastado no asfalto já faz um estrago, ser arrastado naquele tipo de terra que tinha, né? Daquelas estradas, que estrago tinha feito? Ele é jogado para fora da cidade. E os cristãos que haviam se convertido olham para Paulo naquela situação e clamam ao Senhor pela vida do apóstolo. E Paulo, por intermédio do poder de Deus, eis que revive, está lá vivo, respira. E naquela situação, Timóteo olha e diz: eu também quero ser um pastor. Timóteo não viu um Paulo de carro novo. Timóteo não viu um Paulo com as mulheres mais lindas da época. Timóteo não viu um Paulo todo transado com as melhores roupas.
Timóteo viu um Paulo caído pela pregação do Evangelho, e ele sonha em pregar este mesmo Evangelho. Tanto é assim que quando nós abrimos o livro de Gálatas, Paulo diz assim: quanto a mim, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Quando ele diz assim, eu trago no corpo as marcas de Cristo, ele está falando de marcas físicas, de surras, de pauladas que foram levadas. Timóteo olha para aquilo, e Timóteo deseja ser um pregador da mensagem. A mãe acha ruim? A mãe de Timóteo acha ruim? A mãe de Timóteo acha um privilégio o filho ingressar nessa obra. É como se eles ouvissem a promessa, a certeza que breve Jesus voltará. Bastava. Eles tinham certeza na ressurreição. Eles tinham certeza que esse tempo era breve. Vocês sabem que eu estava lendo, alguns anos atrás, eu estava lendo um documentário, assistindo um documentário, que conta sobre a crucificação dos cristãos. Ok? Os cristãos eram crucificados. E vocês sabem que as verdades, elas são levantadas, foram levantadas ao longo do tempo, né, os reparadores de brechas, e que a verdade de Deus é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até tornar-se o dia perfeito. E alguns cristãos não tinham a compreensão completa sobre alguns assuntos, embora aceitassem a verdade de Deus. Naquele tempo, alguns cristãos acreditavam que se eles fossem queimados, não haveria corpo para a ressurreição. Então, queimar os cristãos em fogueiras era uma punição terrível, porque se eles acreditavam na ressurreição, porque Jesus tinha ressuscitado, nós vamos destruir o corpo completamente, e não haverá condições de você aceitar. Esses cristãos eram levados à fogueira, e dito para eles, que se eles negassem a Cristo, se negassem o Evangelho, eles seriam poupados. No entanto, os cristãos, embora não tivessem, alguns deles, a revelação completa, de que o corpo deles, que eles teriam condições de ressurreição, eles aceitavam morrer daquela forma, e não negavam a Cristo. E aí você me pergunta, e eu também, mas como uma coisa dessa? Se diante disso, e nós sabemos que eles vão ressuscitar, mas se diante disso, eles não tinham essa compreensão, por que eles aceitavam? Porque eles acreditavam que o martírio deles serviria para que outras pessoas pudessem então galgar a ressurreição. Quanto nós temos amado a Jesus e quanto temos entregado no altar do Senhor. Quão dispostos nós estamos indo a negar-nos por amor a Cristo Jesus. Essas pessoas se convertiam por Cristo, não pela fama, não pelo dinheiro, não pelo milagre, mas porque eles acreditavam que tudo eles podiam naqueles que fortaleciam, que naquele que fortalece, como falou aqui o professor Alama. Tudo. Eles aguentariam a dor, a tristeza, a perseguição, naquele que fortaleceria, dia após dia, até o seu breve retorno. Imagine como essas palavras, o que vencer de modo algum sofrerá o dano da sua morte, da segunda morte, soaram como sinfonia aos ouvidos desses cristãos. Eles não somente enfrentaram as tragédias individuais, mas também as coletivas, porque sabemos de igrejas que foram queimadas com todos os seus membros ali dentro, pastores e tudo mais. Conhecemos cidades na Frígida que foram totalmente queimadas, com seus professores, juízes e todos mais, simplesmente porque aceitaram a Cristo Jesus como Salvador pessoal. Tolices e monstruosidades foram cometidas por todo mundo, a fim de calar um povo que professava crer naquele que breve voltará. Mas, o que diz a palavra de Deus em Apocalipse 12, 11, abram aí. Diz assim: ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles o venceram pelo testemunho do sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém?
a despeito de todos os problemas, dificuldades, provações, perseguições, eles permaneceram firmes na promessa que breve Jesus voltará. A história desta igreja foi escrita com sangue. Hoje, eu e você, estamos em condições tão boas como estamos, com ar-condicionado, com um lugar confortável, com condições tão prazerosas de ouvir a palavra de Deus e falar da palavra de Deus, porque pessoas construíram isso, crendo na promessa da ressurreição, através do sangue do Cordeiro, entregaram o seu próprio sangue. Esta mensagem não é uma mensagem barata, não é uma graça sem valor, é uma graça banhada em sangue, por aqueles que creram no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O que temos nós feito? Como temos nós reagido diante de tamanha história, tamanha promessa? Tenho eu entendido o valor dessa salvação? Ou tenho procurado que a igreja satisfaça as minhas necessidades primárias? Quero primeiro ser amado por todo mundo. Tenho dificuldade se ninguém vir me abraçar e dizer que eu sou a 8ª maravilha. Saio da igreja porque ninguém foi fazer uma visita, eu não estou dizendo que não deva fazer. Fico de mal porque alguém disse uma palavra atravessada e não entendeu o meu ponto de vista. Começo a brigar por questões menores, porque um tem isso, o outro tem aquilo outro. Brigo com o Senhor porque no altar tenho pedido um filho e Ele ainda não me deu. Brigo com o Senhor porque tenho pedido tal emprego e o Senhor ainda não deu. Brigo com o Senhor porque eu estou doente e parece que não vem a cura no momento que eu gostaria que viesse. Brigo com o Senhor e saio da sua casa e não prego o Evangelho, porque eu acho que tem pessoas fora ganhando mais dinheiro do que eu, que devolvo o dízimo e a oferta. Brigo com o Senhor e com os irmãos da igreja, porque acredito que ninguém está vendo o meu rosto bonitinho e não estão me dando o cargo que eu queria. É isso mesmo. É essa a história da nossa igreja. Essa é a história dos apóstolos. Essa é a história da igreja de 1844 para cá. Quando a gente pega o livro Mensagens Escolhidas, volume 2, Ellen White conta num dos capítulos, que eu não vou lembrar qual, mas é depois do 20, isso eu sei, do 22, uma coisa assim, ela vai contando que ela e o marido dela se pouparam, eles estavam trabalhando na editora, e eles se pouparam de tudo que eles podiam se poupar dentro de casa. Gastavam o mínimo que podiam, para que eles, como eles viviam da obra, para que eles pudessem gastar o menos possível da obra de Deus, para que ele tivesse dinheiro poupado para a pregação do Evangelho. Essa é a história da igreja em que você está. Foi assim que o Senhor conduziu o povo até hoje. O que temos entregado no altar do Senhor? Temos reconhecido o tamanho da vocação, o tamanho do chamado, e o privilégio de falar que breve Jesus vai voltar? Tenho entendido que o céu vai se abrir, e que muito em breve nós vamos levantar os braços para o céu, porque a nossa salvação está próxima. E se está tão próxima como acreditamos que está, por que é que muitas vezes eu, Fabiana, perco tempo com coisas tão supérfluas, tão menores, diante da pregação do Senhor Jesus? Uma das poucas histórias de martírio detalhada, registrada, é a de Policarpo. Policarpo foi um dos maiores e mais abnegados discípulos de João, principal pastor da igreja de Esmirna. Ele foi amigo e mestre de Irineu. Chegou até mesmo a conhecer Inácio, ambos pais da igreja. Nem sempre o significado do nome de uma pessoa reflete, assim, de forma fidedigna, o que significa essa pessoa. Mas no caso de Policarpo, sim. Policarpo significa aquele que dá muitos frutos. E era isso que Policarpo fazia, dava muitos frutos. Algumas pessoas, o nome não é bem aquilo. Eu, por exemplo, o nome de Fabiana, significa aquela que cresce como feijão. Quando eu descobri,
confesso que fiquei meio desanimada, né? Que feijão é uma praga, onde joga dá. Aquela que cresce como feijão. Queria uma coisa assim como princesa, né? Rainha poderosa, qualquer coisa assim. Aquela coisa do ser humano que quer uma coisa, né? Ninguém quer a águia, qualquer... Não, mas não é. É igual feijão. Fabiana, e você que é Fábio, Fabiane, é tudo igual, tá? É tudo aquele que cresce como feijão. Outra vez estava olhando um outro nome, não sei se tem alguém aqui chamado Kleber, se tem, não se manifeste, para eu não ficar com vergonha. Uma vez eu estava olhando lá o significado de nomes, Kleber, aquele que cola cartazes. Eu ia ficar muito triste se eu descobrisse que meu nome é aquele que cola cartazes, não é? Agora Rodrigo, poderoso príncipe, Alexandre, defensor da humanidade, né? A gente, né? Aquela coisa assim. Mas tudo bem, Policarpo era aquele que produz muitos frutos. E de fato, Policarpo produzia muitos frutos, conforme Gálatas, que é os frutos do Espírito, ok? Que nós temos lá. Abram a Bíblia em Gálatas 22, verso 26. Gálatas 5, verso 22 a 26. Mas o fruto do Espírito é, no singular, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Aqui está o fruto do Espírito: amor, longanimidade, misericórdia, né? Alegria, fidelidade, domínio próprio, todas essas outras coisas. Assim era Policarpo. Policarpo era um homem que produzia muitos frutos. Policarpo combateu veemente o docentismo, doutrina que afirma que Jesus não veio em carne, mas em espírito, e muitas outras heresias que logo no início da igreja estavam tentando entrar entre as doutrinas, entre os cristãos. Foi Policarpo também que, por mais irônico que seja, teve o último capítulo da sua vida escrita como um dos capítulos mais bonitos. Ele viveu uma vida de produzir muitos frutos, uma vida para Cristo, na igreja, combatendo, pregando, falando, profetizando, orando. Mas agora, no final da sua vida, ele escreve o último capítulo de forma brilhante. Não ele escreve, mas o Espírito Santo escreve através dele. Policarpo foi levado à arena, lugar dos Jogos Olímpicos, um dos maiores teatros abertos da Ásia Menor, cuja parte da construção ainda podemos ver hoje. Foi-lhe ordenado que se retratasse, que abandonasse a Cristo, dando sua lealdade ao imperador romano, como se o imperador fosse Deus. Foi-lhe ordenado que jurasse pelo gênio de César. E ao jurar pelo gênio de César, ele confessava assim a divindade do imperador. E desta forma, ele estaria insultando a Cristo Jesus. A isto respondeu Policarpo: há 86 anos que eu sirvo a Jesus, e este nunca me fez mal. Como poderia eu blasfemar contra meu rei e salvador? Foi-lhe ordenado, então, que dissesse fora com os ateus, apontando como se os ateus fossem cristãos. Estavam todos sentados ali na arena, e foi-lhe dito para fazer isso. A isto, Policarpo respondeu, fazendo um largo gesto com a mão, indicando a população hostil das arquibancadas, compostas de pagão, com os olhos voltados para o céu, ele gritou: morte aos ateus. Insistindo então o procônsul ali, para que ele fizesse o juramento pela fortuna, pela divindade de César, replicou Policarpo: se esperas em vão,
que eu vá jurar pela fortuna de César, simulando ignorar quem sou. Ouve o que eu te digo com franqueza, eu sou cristão. Se por acaso quiseres aprender a doutrina do cristianismo, concede-me o prazo de um dia e presta atenção. Quando foi ameaçado a ser lançado às feras, Policarpo respondeu, faze-as vir. Já pensou? Faze-as vir. Queria eu ter essa coragem. E depois foi dito que faria ele consumir pelo fogo. Já que as feras não eram suficientes, ele disse, ameaça com fogo, que arde por um momento e depois se apaga. Não conheces o fogo da justiça? Não conheces então? Mas o que esperas ainda? Disse Policarpo, dê a sentença que te apraz, seja o fogo, seja as feras. Policarpo escolheu ser um mártir como tanto outros, porque não tendo mais o que aquele tribunal espúrio fazer, Policarpo então foi queimado vivo. E a esta altura do sermão, você deve estar se perguntando, Fabiana, tudo bem, bonito relembrar a história da igreja, mas o que isto tem a ver comigo? O que isso tem a ver conosco? Vivemos em um país livre, não há perseguição nas ruas, nós podemos colocar a Bíblia embaixo do braço, podemos sair por aí pregando e falando da volta de Jesus, podemos vir à igreja no sábado de manhã com a melhor roupinha, ninguém vai tirar sarro porque você está passando, ao contrário dos nossos irmãos, por exemplo, quando a igreja adventista se formou, né? Quando a igreja primitiva começou, naquele livro Adventismo que Knight escreve, ele conta que quando teve o dia do desapontamento, que Jesus não veio, no outro dia, os cristãos tiveram que sair para a rua. E quando eles saíram para a rua, Bates saindo, diz que as crianças corriam atrás dele e falavam assim, viu, não subiu para o céu, pegou o horário errado da carruagem, cadê? Você precisa passar por isso hoje? Não. Nós não passamos por isso. Então, afinal de contas, Fabiana, para que falar sobre isso? A igreja primitiva reconhecia dois tipos de mártires. Os mártires vivos e os mártires mortos. Porque mártir significa uma testemunha. Tão somente uma testemunha. E é nisso que a gente pode conversar. Talvez sentado ao seu lado exista hoje um mártir. Um moço, uma moça, um jovem, uma jovem, que tem perdido o namorado ou a namorada, mas não tem perdido a honra. Pessoas que têm deixado de ganhar mais, mas não têm desonrado o sábado do Senhor. Pessoas que têm perdido os prestígios dos seus professores na universidade, mas não têm perdido o prestígio do céu. Meninas e meninos que preferem andar fora da moda do que fora da moda de Cristo. Pessoas que têm perdido a amizade com os familiares, com amigos, mas não têm perdido a amizade com os anjos e com o Espírito Santo. Todas essas pessoas são mártires de Cristo Jesus, hoje, vivas, testemunhando que tudo podemos naquele que nos fortalece, amém? Cada jovem, cada senhor, cada senhora, mães e pais, que a despeito daquilo que é dito, entendem e consagram seus filhos no altar do Senhor. Pessoas que deixam de comprar um carro novo, para que possam dar o melhor para os filhos, nos aventureiros, nos desbravadores, na educação adventista, nos acampamentos, para que o filho possa estar o mais perto possível de Jesus. Cada pessoa dessa é um mártir de Cristo Jesus moderno. Hoje, você que aceita o Senhor Jesus Cristo, é um mártir, testemunha de Deus, falando para o mundo visível e invisível, que você crê no breve retorno de Jesus. Amém? E é por isso que nós estamos pensando nisso. Eu vou contar uma história para vocês que alguns daqui já conhecem. E aqueles que já conhecem faz cara de, tá? Aconteceu comigo. Eu tinha 15 anos. Quando eu tinha 15 anos, no segundo semestre, eu fui fazer magistério. No primeiro semestre, eu estudava numa escola de ensino médio normal.
E aí eu consegui a vaga para fazer o magistério no segundo semestre. O primeiro ano do magistério é um ano igual no ensino médio, as mesmas disciplinas, então mudar não tinha maior dificuldade. E lá estava eu no segundo semestre. Mas eu entrei depois. E por eu ter entrado depois, o que acontece? Eu fui para a última turma e o último nome da lista de chamada. Eu não me lembro exatamente qual era, mas eu acho que era primeiro H, alguma coisa assim. Estava lá no primeiro H. Lá em São Paulo é primeiro A, primeiro B, primeiro C, entendeu? Aqui é 111, 112, lá é por letra. Eu acho que era o H que eu era. Estava lá no H e eu era o último nome, porque eu entrei depois, então não era mais ordem de chamada. Quando eu entrei na turma, era uma turma formada 100% de mulheres. Poucas da minha idade, de 15 anos ou 16. A maioria era bem mais velha que eu. Mais velha, sim, de ter filhas na minha idade. Algumas vó. Outras casadas, de 30 anos, da minha idade, 36, como eu tenho agora. Mas assim, adolescente, tinha eu e mais uma. Mais duas. E por algum motivo, que só o céu vai revelar, aquela mulherada não gostou de mim. E antes que você pense assim, nossa, você devia ser bem chatinha, repreenda esse pensamento. Eu era legal, tá? Por algum motivo, não gostaram de mim. E era uma coisa triste, gente. Vocês não fazem ideia. Quando você vai, quem já fez magistério sabe disso. A maior parte dos trabalhos é em grupo. Eu não tinha grupo. Ninguém queria sentar perto. Tiravam sarro de mim e diziam que eu era assim que falava, que eu era virgenzinha. Uma vez uma menina, eu lembro como se fosse hoje, o nome dela, não vou falar porque vai que tem alguém com nome igual. Ela comprou um batom, lembro que era do Boticário, era rosa. E aí elas foram passando coletivamente, uma na boca da outra, e era muito claro. Eu falo assim, isso aqui só dá para a virgenzinha da Fabiana. Eu lembro como se fosse hoje. Outra vez, no meu tempo, tinha no meu tempo tinha aqueles estojos que era tipo ursinho de pelúcia. Não sei quem viveu nesse tempo. Quantos conhecem o estojo de ursinho de pelúcia? Tem mais gente da minha idade. Muito bem. Aí, aquele ursinho, uma menina derrubou. Eu fui pegar o bendito do ursinho. Para pegar, fui tentar fazer amizade, né? Fui melhorar. Peguei, fui entregar para ela. Quando ela pegou, ela bateu no ursinho e falou assim, vai pegar pulga no meu bichinho. Olha, vocês não imaginam o que era para a escola. Outro dia teve o trabalho de português. E a professora de português deu um trabalho seguinte, que era para nós contarmos um livro, né? Fazemos um trabalho sobre um dos livros de literatura. E era em grupo, eu não tinha grupo. Cheguei para a professora e falei assim, então, professora, eu posso fazer individual? Hoje eu sei que a professora sabe tudo, naquela época eu não sabia. A professora, com aquela piedade, falou, pode, mas vai ter que repetir o livro. Não tem problema, professora. Era O Seminarista de Bernardo Guimarães, romantismo brasileiro. Peguei o livro e fui fazer. Eu fui a última a apresentar o trabalho, e alguém já tinha apresentado o meu trabalho. E eu, acostumada com a igreja desde pequena, o povo levou, fez teatro, né? Colocou purpurina e celofane em todo lugar. Cantaram, dançaram e fizeram tudo quanto é coisa. Eu, acostumada com a igreja, coloquei o livro embaixo do braço e fui. Cheguei lá, contei a história. Foi o que eu fiz. Terminei de contar a história, aquele povo que não gostava de mim, ficaram quietos, prestaram atenção na história e tal, tudo. Sentei e a professora foi fazer uma coisa que ela não podia ter feito. Ela olhou e falou assim, gente, vocês viram só que vocês fizeram todas essas coisas do trabalho e tal, e o trabalho que melhor foi o da Fabiana só falando? Ela me ajudou? Não, piorou a minha situação. Aí, estou eu lá, chega o final do ano. Aí, antes de chegar ao final do ano, alguém, que resolveram, vocês estão entendendo que eu não estou falando de adolescentes, estou falando de mulheres, né? Alguém resolveu que tinha que me dar uma surra, gente. Imagina, criada na igreja, apanhando no terminal de ônibus. Olha a situação. Um cabelo até aqui. Só se puxasse no cabelo já derrubava. E alguém inventou para uma outra menina que eu tinha falado, menina não, mulheres, que eu tinha falado que ela sentou no colo de alguém, uma coisa assim, gente. Eu sei que eu nem sabia muito bem como funcionou, mas eu ia apanhar. Estou eu lá, que eu ia apanhar, mas uma coisa eu sempre tive. Esse negócio de dizer, você vamos que eu vou também. Esse negócio de, nunca fui de correr. Qualquer dia eu tomo no nariz por isso, mas nunca fui de correr. Aí, estou eu lá, mas consegui me livrar, porque meu anjo é poderoso. Obviamente, faltei 2 dias depois da escola. Né? Vai que não desse sorte das próximas vezes. E fui.
Fabiana, você contava isso para sua mãe? Claro que não, ia contar para minha mãe, ia lá brigar com a mulherada, ia ficar assim. Então, estava eu lá naquela situação, chegou o final do ano, a apresentação de um trabalho. E tiravam sarro da minha igreja, era aquela coisa. E quando chegou no final do ano da apresentação do trabalho, a professora de arte deu um trabalho em grupo. E o trabalho era para cantar e dançar. Eu tinha aqui alguns problemas. Primeiro, o trabalho era em grupo, não tinha grupo. Segundo problema, era para cantar, sou uma taquara rachada. Terceiro problema, era para dançar, eu não ia dançar. E agora o que eu faço? Fui até a professora. Então, professora, chego eu, né, com aquela cara. Professora, é o seguinte, eu posso fazer o trabalho individualmente? E ela olhou para mim e falou assim, pode, Fabiana, ela já sabia, né? Só eu que não sabia que ela sabia. Pode, Fabiana, pode? Então tá, professora. Vai a segunda pergunta. Eu posso cantar um hino? Quando eu falei que eu ia cantar um hino, gente, vocês não fazem ideia da cara de misericórdia que ela fez para mim. Eu senti assim, sabe aquela coisa assim? Parecia que eu era assim, aquela coitada barriguda que tem um abutre do outro lado esperando para morrer. Me senti naquela cena. Falei, não, mas vamos lá. Fui cantar. Ensaiei, era o dia, ensaiei um hino da Sonete para cantar naquelas fitas cassete lá do A, lá do B, vocês lembram? Quando a pessoa colocava lá, não, é o outro lado. Volta um pouquinho. Lembra disso? Estou eu lá, ensaiando a música da Sonete para cantar e tal. Bem faceira. Uma amiga chega em casa da família e fala, o que está acontecendo, Fabiana? Eu vou cantar na escola, misericórdia. Estou eu lá, ensaiando com fé no Senhor, até que chega o dia. Quando chega o dia, estou eu lá, vamos cantar. Eu era a última pessoa da última turma, lembram? Quem ia fechar então o programa? Joe. Estou eu lá. Todo mundo cantando, na minha escola nesse colégio tinha um palco, tinha um lugar com palco para esse tipo de coisa, né? E uma das pessoas chegaram perto de mim, tinha uns 26 anos, era casada, e essa mulher casada, o marido dela tinha uma parente adventista. Vocês entenderam? Não era ela. Era casada com uma pessoa que tinha um parente adventista. E ela chegou para mim e falou assim, viu, Fabiana, o que você vai fazer? Você vai apresentar? Vou cantar. Você vai cantar o quê? Vou cantar um hino. Ah, você vai cantar um hino? Vou. E ela sorriu. Ela sorriu tão confortante, gente, que eu me senti à vontade de continuar falando. Ah, então tá. E você vai cantar um hino de quem? Eu vou cantar um hino de Sonete. Ela começou a rir, porque ela já conhecia. Ela falou, da Sonete não tinha um menos crente não para você cantar? É hoje que você vai ser vaiada. Com esse pensamento ela saiu e eu fiquei naquela cena. Ok. Foi para cantar, fui lá cantar. Todo mundo já tinha cantado, eu lá, coloquei meu ladinho da fita B. Olhei para todo mundo e falei assim, olha gente, e aquele monte de gente ali parada, aquele nuvem, como, né, aquela nuvem de gafanhotos ali. Olha gente, então vocês prestem atenção na letra, tá? Talvez alguns não conheçam essa música, mas vocês prestem atenção na letra e blá blá blá. E fiz uma oração que eu vou repetir para vocês que lembram até hoje. Eu fechei os olhos e falei, Senhor, se o Senhor está esperando um momento para fazer milagre, eu quero dizer que agora é a hora. Amém. E lá fui eu. Vamos cantar. Cantei. Comecei a cantar. E quando eu olho, o povo começou a chorar. Falei, nossa, eu acho que tá bom, né? Porque na igreja, quando chora, continuei. E o povo chorando, emocionado e tal. E aquela coisa. E aí, quando eu saí, veio uns e falou assim, nossa, você faz aula de canto? Eu falei, nossa, o Senhor fez um milagre. Nossa, que não sei mais o quê. E a professora e todo mundo. E eu estava o quê? Faceira com o milagre do Senhor. Faceira com o milagre do Senhor. Saí do palco, tinha uma grade que ia para um corredor onde tinha salas, fui para lá, e quando eu chego lá, as mulheres da minha sala estavam me esperando num arco. Falei, puxa, comemorei antes do tempo. Estavam todos esperando num arco, e aí, eu não tinha para onde ir, tinha que parar mesmo, né? Ok, é agora a hora. Uma delas saiu, a que queria me bater uns dias antes, saiu do meio e falou o seguinte, Fabiana, nós queríamos pedir perdão para você. Se a gente fosse dessa forma como você é, se eu fosse assim, meu pai não teria morrido comigo. Há uns 15 dias o pai dela tinha falecido, com tanta dor porque de mim. A partir de agora, você faz parte da turma. Sinta-se à vontade para estar conosco. Se eu não tivesse cantado um hino,
será que teria tido a mesma história? Cada um de nós somos um mártir vivo do Senhor, que podemos cada dia escolher fazer a vontade do Senhor, entendendo que tem pessoas que precisam ouvir a verdade, e que talvez seja essa a única forma dela ouvir a verdade. Queridos, no livro Uma Nova Era, segundo as profecias de Apocalipse, o autor fala sobre as características dos cristãos dos últimos dias. Ele diz que a primeira característica é a capacidade de tomar decisões para fazer o que é correto, custe o que custar, até o ponto de não amar a própria vida. Depois ele fala da força para resistir à feroz pressão, mesmo quando o mundo inteiro estiver seguindo a besta. Ele fala da habilidade para distinguir a verdade do erro, e para isso eu preciso do assídio do Senhor. Ele fala da paciência e perseverança, porque o cristão precisa ser paciente e perseverante. Quinto, ele fala de uma convicção quanto aos valores, que coloque o serviço, a obra e a vida eterna acima de qualquer coisa. Ele fala também de uma experiência prática na adoração a Deus, e termina dizendo sobre a habilidade de expressar a fé em palavras, pois o povo de Deus deverá construir os canais da verdade em relação a outros, e esse mesmo povo deve triunfar sobre Satanás pela palavra do testemunho que der ao mundo. A boca fala do que o coração? Tem gente que tem o costume de dizer, não, eu não falo, porque... Não, gente, a boca fala do que o coração está cheio. É para falar sim. Não fica se escondendo, não, atrás disso. Que eu não preciso falar. Precisa falar sim. De formas diferentes, com talentos diferentes, pessoas diferentes, em contextos diferentes. Mas o povo de Deus triunfará pelo poder da palavra. Amém? Pelo assim diz o Senhor. Queridos, para terminar, nós vivemos hoje ainda num mundo em que existe a morte. Mas a morte é um inimigo derrotado. É como uma cobra que a gente arranca a cabeça. A cauda ainda bate de um lado para o outro. Pode ainda fazer um estrago, machucar. Mas ele já é derrotado. Porque o que vencer de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Quando eu tinha 9 anos, eu estava no 3º ano da escola. Meu avô estava com câncer. Meu avô morava em Palmital, cidade pequena do interior de São Paulo, não do Paraná. E nós morávamos em Sorocaba. E meu avô estava com câncer e estava assim para morrer. Faltava ainda um bimestre para terminar as aulas. E minha mãe pediu à minha professora, foi conversar à escola, que pudesse me levar, porque ela precisava ficar com o pai. Eu tinha as notas suficientes para passar, e aquele ano eu não fiz o 4º bimestre. Eu fui para a cidade com a minha mãe, para cuidar do meu avô. Meu avô estava só pele e osso, muito doente. Mas antes do meu avô chegar naquela situação, como meus avós não eram adventistas, minha mãe tinha movido céus e terra para conseguir um obreiro que fosse à cidade, o nome dele era Mauro, para pregar, para dar estudos para os meus avós. A cidade era muito pequena, a igreja era muito pequena, não tinha pessoas o suficiente para isso. E o Mauro deu estudo para o meu avô e para a minha avó. Meu avô gostava de pescar, o Mauro pescou com meu avô, jantou com meu avô, passeou com meu avô, deu estudos para o meu avô. E quando chegou no momento de fazer o apelo final, meu avô fechou os olhos e estava com os aparelhos e não tinha lucidez para aceitar esse momento de apelo. Minha mãe estava voltando um dia do hospital, doente, triste, não doente, cansada de tudo aquilo. E a vizinha da minha avó pegou a minha mãe e falou assim, Maria, você sabe que seu pai não vai mais acordar. Minha mãe escutou aquilo, eu estava do lado. Ela entrou dentro do quarto, foi para o quarto da frente e foi orar. E ela disse assim, Senhor, não permita que a vida se vá do meu pai, antes que eu faça o apelo.
Por favor, Senhor Jesus, acorda, meu Pai. Vocês podem não acreditar, mas dito isso, meu pai abriu os olhos lá no hospital. Quem estava ali no hospital com ele era meu pai. E quando ele abriu os olhos, ele olhou para os lados, ele viu meu pai. A primeira pessoa que ele perguntou foi da minha mãe. Sai meu pai correndo atrás de um telefone. E vocês devem se lembrar que alguns anos atrás o telefone não era tão fácil como nós temos agora. Liga correndo para minha mãe. Minha mãe pega uma bicicleta, gente, e vai correndo para o hospital para falar com meu avô. Ela chega até lá, vê meu avô, começa a fazer a barba do meu avô, para ver se ele está lúcido. Conversa um pouquinho com ele. E diz para ele assim: papai, eu nunca ouvi minha mãe chamar meus avós de pai ou mãe. Minha mãe sempre chamou de mamãe e papai. Papai, o senhor sabe que o senhor vai fechar os olhos agora e não vai acordar. E meu avô disse: eu sei, filha. E ela começou a falar uma por uma das crenças fundamentais da igreja. Mas, papai, o senhor acredita? E foi falando: você crê, você crê. Ele: sim, eu creio. E ela já emocionada com toda aquela situação, meu avô juntou as mãos da minha mãe e disse: filha, não se preocupe. Quando Jesus voltar, eu vou estar lá com você. E dizendo isso, meu avô fechou os olhos. E só vai abrir quando a trombeta de prata soar. Amém? Queridos, a morte existe hoje. Mas o que vencer, de modo algum sofrerá o dano? Quantos de vocês acreditam nisto nessa manhã? Que Deus possa confirmar essa fé em seu coração, em meu coração, para que nós possamos hoje ser um mártir fiel de Cristo Jesus, colocando tudo que somos, tudo que temos nas mãos do Mestre, na certeza de que o que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Estou tão só a sentir solidão. Alguém que cuida de mim. Quando estou a chorar, o coração a sangrar. Alguém pra cuidar, alguém pra levar os problemas
e lutas por mim. Ele vem lá do céu, o meu pranto enxugar. Sou seu filho, ele cuida de mim. Quando a tentação quer me afastar, há alguém que chama por mim. Quando estou tão só, a chorar, alguém que é um amigo pra mim, alguém pra cuidar, alguém pra levar os problemas e lutas por mim. Ele vem lá do céu, o meu pranto enxugar. Sou seu filho, ele cuida de mim. Alguém pra cuidar, alguém pra levar os problemas e lutas por ti. Ele vem lá do céu, o meu pranto enxugar. Você é filho, ele cuida de ti. Como um pai, ele cuida de ti. Esse tempo de passageira liberdade que nós vivemos vai acabar. Muito em breve, nós vamos viver um tempo de perseguição, assim está profetizado. Mas ser fiel hoje, neste momento, nos dará suporte para continuar vencendo, 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 até ver o céu aberto. Cristo Jesus cuida de mim e de você a cada dia. Não venda a sua salvação a preço de banana. Não saia deste local por qualquer coisa. Confia que mais o Senhor fará. E tudo Ele fará por você. Vamos orar? Se coloque em pé. Querido Jesus, muito obrigada, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos deu. Agradecemos, Senhor, pela certeza da justificação em Cristo Jesus. Agradecemos, Senhor, pela certeza do seu breve retorno. Agradecemos, Senhor, pela certeza da ressurreição. E pedimos, ó Pai, que possamos continuar caminhando lado a lado contigo. Sustenta-nos, ó Pai. Nós somos fracos, caímos, vacilamos, mas em nome de Jesus pedimos que o Espírito Santo continue nos sustentando, falando conosco, de modo, Senhor, que nós sejamos nesta caminhada rumo a Canaã celestial, preparados para viver a eternidade. Por favor, ó Pai, ajuda-nos, ó Pai, a sermos testemunhas fiéis, de modo, Senhor, que pessoas possam conhecer Jesus através de nós, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a amarmos a Ti mais do que amamos a nossa própria vida, na certeza, Senhor, que o que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Por favor, ó Pai, capacita-nos, ó Senhor, como povo, para proclamarmos a sua breve volta. Pedimos, Senhor, essas bênçãos, não porque mereçamos, reconhecemos que somos falhos e pecadores, mas pedimos, nos méritos de Cristo Jesus. Amém.